Fala, meus fisiologistas da prática Adonis Carnevale, quem vos fala? Seja bem-vindo a mais um encontro, mais uma aula. Declaro aberto o módulo de aptidão neuromuscular, módulo este que particularmente é um dos que eu mais gosto de ministrar, afinal de contas, foi um dos motivos pelo qual eu entrei na educação física, treinamento de contra-resistência, treinamento de força. Eu tenho uma paixão particular aí por ele, portanto, muitos anos de estudos eu tive como prioridade o treinamento de contra-resistência. Prometo que nesse módulo, meu fisiologista, você vai entender e saber tudo que não te contaram na graduação, cara. Sabe o que contam pra gente na graduação sobre aptidão neuromuscular, sobre força? Isso aqui, ó. Pode ter certeza que é isso aqui. O resto é por questões, experiências práticas que nós vamos conhecendo. Nesse contexto, não querendo tirar de lado a graduação, nada disso, meu fisiologista. Contudo, infelizmente, muito do que você vai ver nesse módulo, muito do que você vai passar nesse módulo, saber, conseguir aplicar na prática, ou até mesmo saber que existe, não é visto em outro lugar. E eu não estou falando isso por demagogia, longe disso, meu fisiologista. Eu estou afirmando isso com veemência. E quando eu imaginei, tive a ideologia de criar o projeto Fisiologia na Prática, obviamente que eu identifiquei todas as instituições de ensino, como era feito, e, poxa, eu produzi algo, eu posso te dizer que não tem nem mestrado, doutorado, pós-graduação, meu fisiologista. Gostaria de não estar do coração, gostaria de estar aqui não dizendo isso. Contudo, infelizmente, muito do que nós aprendemos no que tange a parte acadêmica não nos serve na prática. Na hora do vamos ver, não nos serve. Por isso que o Fisiologia na Prática, você já sabe, foi idealizado. E nesse contexto, paixão especial, carinho especial no que tange ao módulo de aptidão neuromuscular. É um dos módulos aí que eu vejo que tem muita importância prática e que, poxa, nesse módulo eu consigo propiciar informações, diferentes olhares para a nossa educação física que nunca foram dito antes. Então, espero que você deleite-se nesse módulo, espero que você curta de coração, que você curta demais. E acima de tudo, que você leve a sério aqui as recomendações, os conteúdos dados, e por favor, aplique na prática. Afinal de contas, novamente, o sábio não é aquele que sabe, é aquele que faz o que sabe. Então o convite aqui é para que nós, cada vez mais, possamos usar o nosso conhecimento, as informações que cabem a nós, no que tange a nossa querida área, só que aplicando na prática, colocando em prática sempre. Legal? Antes de tudo, antes de eu explicar para vocês do que se trata esse módulo, do que nós vamos aprender nesse módulo, eu já digo que se você está aqui no EducaFit ou através do Fisiologia na Prática e não viu o módulo 1, 2 e 3, que são os módulos de bioenergética e metabolismo do exercício, módulo de diagnóstico clínico e funcional e o módulo 3 de aptidão cardiovascular, peço a gentileza que você pare aqui esse vídeo e volte para assistir esses módulos, porque o Fisiologia na Prática ele foi um projeto que eu idealizei e que ele tem todo um conhecimento progressivo, didaticamente baseado na paulatinidade. Ou seja, ele vai se progredindo no que tange aos conteúdos. E se você está aqui no módulo 4, você já passou pelo módulo 1, 2 e 3, as informações que estarão nesse módulo, algumas delas, ou a grande maioria delas, só lhe trarão um entendimento total, uma subtração total, se você já passou por esses 3 módulos anteriores. Nesse contexto, a sugestão, meu fisiologista, do fundo do coração, eu quero desmistificar a fisiologia. Eu quero que a fisiologia que está na teoria, aquela fisiologia que ninguém entende, que ninguém consegue levar para a prática, o Fisiologia na Prática tem como intuito e missão levar para a prática, que você entenda essa fisiologia
no dia a dia do teu aluno, que você entenda o funcionamento do teu organismo durante o exercício, do organismo do seu aluno durante o exercício. Contudo, para isso, eu preciso que você inicie no módulo 1 de bioenergética. Depois passe para o módulo 2 de diagnóstico clínico e funcional. Depois passe para o módulo 3 de aptidão cardiovascular. São módulos extremamente importantes para nós. Eu sei que às vezes coça a mãozinha de estar no módulo de força logo de início. Contudo, ouve o papai, ouve o papito. Volta no módulo 1. Tente entender que os conhecimentos são relevantes, eles são progressivos. Que se você está aqui no módulo 4, é interessante que você já entenda o funcionamento do organismo, você já entenda em relação à avaliação diagnóstica clínica e funcional, que você já entenda sobre aptidão cardiovascular, porque aqui as coisas farão mais sentido, beleza? E aí eu garanto, se você passou pelos 3 módulos antes de chegar nesse aqui, eu garanto que você vai entender tudo que você precisa sobre força, diagnóstico de força, sobre aptidão neuromuscular. E nesse módulo nós vamos aprender a importância da força, qual que é a grande importância de se desenvolver força em todas as idades, qual o grande problema de se não ter um nível de força adequado no que tange a saúde, o que pode, de repente, influenciar negativamente a falta de força, a falta de massa muscular e afins. Nós vamos entender questões fisiológicas da força. Nós vamos entender nesse módulo, meu fisiologista, quais são os tipos de hipertrofia, quais são as maneiras de se desenvolver força com nossos alunos. Existem 2 e eu só vou te dar nas próximas aulas. Quais são as 2 maneiras, as adaptações fisiológicas que vão aumentar a força dos nossos alunos. Depois nós vamos aprender quais são os tipos de hipertrofia, que são 3 existentes. Qual a diferença entre cada uma delas, o que é hipertrofia, quais são os tipos existentes aí no organismo do nosso aluno. Depois nós vamos entender quais são os mecanismos que pervoltam a hipertrofia miofibrilar, a tão sonhada e querida hipertrofia miofibrilar, o aumento de massa muscular, quais são os mecanismos moleculares da hipertrofia miofibrilar. Aí tá uma aula que, é uma delícia de dar. Eu espero que você apaixone-se nessa aula, porque ela é muito amplificadora. Ela amplia demais a visão sobre a hipertrofia miofibrilar. E aí nós vamos entender molecularmente, dentro da célula, meu fisiologista, o que acontece dentro da célula muscular para acontecer a hipertrofia miofibrilar. Quais são os sinais através da dieta que ativam a síntese proteica? Quais são os sinais através do treino que ativam a síntese proteica? Quais são os sinais hormonais que ativam a síntese proteica? Quais são os aminoácidos que ativam diretamente a síntese proteica? O que ocorre com a testosterona, como que a testosterona promove a síntese proteica, o aumento de massa muscular? E aí, mais lindo ainda, o que acontece dentro da célula? Quais são as vias, os mecanismos de mensagens? Quais são as cascatas de reações que acontecem direcionadas através dessas mensagens para que se aconteça a síntese proteica e a hipertrofia miofibrilar por consequência? Nós vamos entender o que acontece dentro do núcleo da célula muscular, quais são os processos de transcrição gênica, quais são os processos de leitura desse código genético depois no citoplasma, no sarcoplasma, para que se produza a proteína, que no caso, para ser um aumento de massa muscular, uma hipertrofia, nós precisamos ter mais actina e miosina nesse contexto. Nós vamos entender desde o início, o passo a passo, meu fisiologista, da hipertrofia miofibrilar. Precisa ter dor muscular para ter hipertrofia? Não precisa. O que é célula satélite? Nós vamos saber o que é célula satélite, ribossomo, qual a importância do processo inflamatório, a exacerbação de interleucinas, interleucina 6, interleucina 10, interleucina 1, miócitos, os neutrófilos, os leucócitos, os macrófagos, como que eles participam da hipertrofia miofibrilar? Qual que é o problema de você tomar um anti-inflamatório? Como ele inibe a hipertrofia? Enfim, nessas aulas você vai explodir a cabeça em relação à hipertrofia miofibrilar. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para se aplicar na prática. Contudo, tudo que não te falaram
sobre hipertrofia miofibrilar. Não existe só uma maneira de trazer hipertrofia. O treinamento concorrente é um mito. Nós vamos entender tudo isso, meu fisiologista, e como cada coisa acontece. Não só saber como, mas o porquê de cada coisa e como aplicá-la posteriormente, beleza? Nesse módulo ainda, nós vamos entender como fazer testes para mensurar a força dos nossos alunos, os níveis de força. E aí, algo que é lindo, que não acontece na graduação, não acontece na educação física. Você não vai fazer só teste, você vai aprender a diagnosticar o nível de força dos seus alunos. Ou seja, independente do quanto que o seu aluno carrega no supino, no agachamento, no levantamento terra, num puxador frontal, você vai saber se aquilo que ele carrega para uma repetição máxima é saudável, se tá condizente com saúde e qualidade de vida, uma vida mais funcional, uma vida de mais qualidade, o menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares ou plurimetabólicas, o menor risco de morte. Ou seja, através do diagnóstico da força, da massa muscular, meu fisiologista, você consegue ter meta de quanto que ele tem que carregar em determinado peso, em determinado exercício. Ou seja, metas para nível de massa muscular, algo nunca antes visto na educação física. Você vai fazer isso. Você vai ter a oportunidade nesse módulo aprender o passo a passo de como diagnosticar através do índice de força máxima relativa à força e nível de massa muscular dos seus alunos. Ultrassom? Não. Passar fitinha? Não. Aqui eu vou te contar o que não te contaram na graduação, na especialização e que faz a diferença para entender como está o nível de massa muscular dos seus alunos. Finalmente, alguém vai te entregar esse tipo de conversa, hein, meu fisiologista? Depois desse módulo ainda, meus fisiologistas, nós vamos entender como nós devemos enxergar a carga de treino, o estresse fisiológico dentro da musculação, dentro do exercício de contra-resistência, seja qual for ele. Nós vamos entender sobre intensidade, quais são as variáveis de intensidade dentro do treinamento de contra-resistência. São mais de 8 variáveis de intensidade, ou seja, qualquer uma dessas 8, se eu colocar dentro do treino, já vai aumentar a dificuldade do treino, ou seja, em outras palavras, já vai aumentar a intensidade do treino. Quais são as variáveis do volume dentro do treinamento de contra-resistência, da musculação, do crossfit, do pilates, enfim, treinamento de contra-resistência. O que é densidade no treinamento? Qual deve ser a frequência, meu fisiologista? Tudo isso para corroborar ou te dar oportunidade de enxergar o treinamento de contra-resistência e depois colocá-lo numa periodização de treino. Ou seja, se eu não souber disso que nós vamos falar, da carga de treino geral, não é carga, não é peso. Pelo amor de Deus, eu vou falar muito isso nesse módulo. Carga não é peso, carga é estresse. Ou seja, nós vamos entender como propiciar um estresse fisiológico no organismo do seu aluno, quais variáveis nós devemos controlar para propiciar um estresse fisiológico no organismo dos nossos alunos no treinamento de força. Olha que lindo! E aí sim, depois de nós entendermos tudo isso, você saber tudo o que você precisa saber sobre treinamento de contra-resistência, treinamento de força, meu fisiologista, que vai ser entregue para você nesse módulo. Aí sim, o próximo módulo nós vamos falar de periodização. E, portanto, entenda, quando eu falo que o conhecimento ou as informações propiciadas no curso Fisiologia na Prática, elas são progressivas. Não adianta nada eu colocar um módulo de periodização, planejamento de treino, meu fisiologista. Aqui, se você não sabe o que é intensidade no treinamento de musculação, o que pode ser o volume, como que a gente mensura o volume, como que a gente mensura a intensidade e assim por diante. Portanto, eu agradeço o fato de você estar aqui comigo mais uma vez. Espero que você deleite-se em relação a esse módulo, que eu particularmente amo muito de coração ministrar ele. Espero que você, de coração, encontre-se no treinamento de contra-resistência. Veja sentido nesse tipo de treinamento, que é um treinamento fenomenal, principalmente para a saúde, seja quem for a pessoa, e que você possa subtrair o máximo de conhecimento possível para que no próximo módulo nós entendamos aí, no módulo 5, sobre periodização e planejamento de treino. Aqui eu prometo que eu vou te entregar o passo a passo e tudo que você precisa saber fisiologicamente na prática sobre treinamento de força, beleza, meu fisiologista? Sem mais delongas, portanto, na próxima aula nós vamos começar entendendo qual a importância de desenvolver forças nos nossos alunos no que tange aí o treinamento de contra-resistência. Obrigado mais uma vez se você está aqui, já passou por todos os módulos. É muito importante para mim saber que eu tenho cada vez mais pessoas, missionários,
profissionais ao meu lado aí nessa missão, na elevação da nossa querida educação física. Obrigado de coração, meu fisiologista, estamos juntos. Beijo no coração, até a próxima aula, o bicho vai pegar!